Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Teadit. Eu sou a Aline, eu trabalho na área de marketing e hoje eu estou acompanhada aqui pelo meu colega Michael. Tudo bem, Michael? Tudo bem, Aline? Olá, pessoal. Eu sou o Michael, tenho 32 anos, estou na empresa desde 2007. Entrei como patrulheiro, mas atualmente trabalho na área de controle de qualidade como inspetor, que é o profissional competente para garantir que as peças e produtos saiam de acordo com as especificações do cliente. Nosso podcast hoje está incrível, tanto pelo tema que trataremos também, quanto pela pessoa que entrevistaremos. Oh, que honra, obrigado, Michael. Eu também estou bastante ansioso por esse podcast. Obrigado pelo convite, Aline. Estou bem feliz que o Michael também está participando. Vocês dois são pessoas que eu acompanho a carreira desde o início, né? Conheço desde o início, vocês também me conhecem bem. Estou feliz que vocês que vão conduzir essa entrevista, viu? Obrigado pelo convite. Obrigado você, Pisa, por ter aceitado o nosso convite. E qual vai ser a ideia hoje desse podcast? A gente pediu para os colaboradores enviarem perguntas que eles gostariam de fazer para você, sobre carreira, desenvolvimento, contratação, promoção. Então, esses colaboradores enviaram perguntas, eu e o Michael, a gente selecionou, e a gente vai fazer aqui essas perguntas hoje, a gente vai representar esses colaboradores aqui hoje. Tá ótimo, tô à disposição. Perfeitamente. Mas antes de nós começarmos com as perguntas que foram enviadas para a nossa central, eu gostaria de satisfazer uma curiosidade pessoal. Você tem 20 anos de experiência já na empresa. Mas 20 anos já? 20 anos já. Mas a sua história não começou agora aqui na Teadit. Afinal, como é que você entrou na Teadit? Bom, eu entrei na Teadit assim, por uma motivação pessoal minha, né? Logo que eu saí da faculdade, eu estava trabalhando em Curitiba, no Paraná, com engenharia, né? Eu era engenheiro trainee, trabalhando em Curitiba, no Paraná, e eu tinha uma namorada na época, eu estava apaixonado por uma namorada, morava em Bauru. Ela foi promovida na Caixa Econômica Federal e veio para trabalhar em Campinas. Então, naquela época, eu estava louco para vir ficar perto dela, né? E aí eu comecei a procurar emprego aqui na região de Campinas. E eu consegui uma oportunidade de fazer uma entrevista na Teadit. Eu fiz uma entrevista com o Nelson Cavaná, da engenharia lá. Conversei com o Nelson, ele me aplicou uma prova, que eu acho que tem essa prova até hoje. Lá na Teadit, uma prova... Dificílima. Dificílima. Tirou nota boa? Olha, pelo que eu lembro, eu tirei 7,5 na prova. Acho que foi uma das maiores notas até hoje na prova do Nelson. Essa prova ainda é difícil, ainda é uma lenda dentro da engenharia. Eu fiz a prova, fui bem e tal. Mesmo assim, meu processo demorou muito tempo, né? Eu não recebi muita resposta. E aí eu estava lá em Curitiba, louco para vir para Campinas. Aí eu saí de Curitiba e vim por conta para Campinas mesmo, para ficar perto da minha namorada na época. E liguei aqui na Teadit, depois de um tempo, falei, olha, eu participei de um processo de seleção aí e tal, mas nunca recebi o resultado, se passou, não passou, né? Eu falei com a Neia, que era responsável pelo recrutamento na época. Aí a Neia me falou assim, não, Renato, o processo ainda está em evolução e você está dentro do processo, você foi muito bem. Eu falei, se eu fui muito bem... Por que não chamaram até agora? Vamos lá, por que não chamaram? Aí eu falei assim, não, o gerente da área, o Nelson, ele quer estudar um pouquinho melhor, tudo. Eu falei, olha, então fala para o gerente da área que eu estou aqui em Campinas, eu já estou disponível, se ele quiser que eu vá aí fazer um mês de experiência para conversar, para testar, para trabalhar um mês sem compromisso nenhum, eu estou disponível. Aí ela falou, me dá um tempo, acho que me deu uns 20 minutos, 30 minutos no máximo, ela me ligou, Renato, você pode vir aqui amanhã? Eu falei, claro, vou amanhã. Aí eu entrei na Teadit no outro dia, né? E eu não falei com o Nelson, achei que ia falar direto com o Nelson de novo, a pessoa que eu já tinha conversado antes. Mas eu conversei com o Luiz Celso, que era o diretor da planta de Campinas na época. Aí ele conversou, ele não me perguntou muita coisa, perguntou algumas coisas assim da faculdade, do currículo, mas eu me lembro que ele perguntou muito assim, você está disposto a desafio, a trabalhar, a fazer tudo que precisar fazer? Eu falei, claro! Foi mais ou menos isso que ele me perguntou. Eu falei, claro. Ele falou, você pode começar segunda-feira? Eu falei, claro. E aí comecei. Na Teadit. Na segunda-feira eu apareci lá. E aí o pessoal de engenharia já deve conhecer um pouco essa história também. O Nelson já me pôs assim numa mesa grande e já colocou todas as normas técnicas na minha frente. Colocou o JMA, o ASME, os códigos, um monte de norma. E aí eu falei assim, Nelson, o que eu tenho que fazer? Olha, você tem que ler tudo isso daqui. Assim, jura? E mais os procedimentos de qualidade.
todo. Você tem que ler e estudar tudo isso aqui. Aí eu fiquei ali semanas lendo aquilo ali. E aí o resto da história... Tá aí até hoje. O resto da história acho que a maioria já conhece. E essa namorada aí, deu certo? Deu. Valeu a pena se mudar? Deu certo, é minha esposa, temos 2 filhos, estamos juntos há... nem sei quantos anos, já faz 20 de TEDit, estamos juntos então há uns 23, 24 anos. Legal. E você, quando você entrou na empresa, você já tinha esse sonho, essa pretensão de se tornar CEO, né? Porque você entrou na engenharia, como é que foi isso? Nessa época eu tinha sonhos, né? Nessa época realmente era um sonho de seguir uma carreira na área industrial. Desde que eu fui para a faculdade, eu já me imaginava trabalhando numa área industrial. Numa área industrial, com engenharia, com produção, com criação de alguma coisa. Eu não tinha, claro, na época, uma ideia de como, onde e quando, mas era algo que eu tinha já muita afinidade. E o desejo, o sonho de seguir uma carreira até níveis estratégicos dentro de uma área industrial. Então eu já tinha assim, isso em mente. Né? Como ia se realizar, eu ainda não sabia, não. Legal. Você falou sobre seu processo seletivo, né? Como é que você entrou na empresa. Então eu tenho uma pergunta aqui exatamente sobre isso, critérios de seleção. A pergunta é a seguinte: como a TEDit define e avalia os critérios de seleção, tanto para contratação quanto para promoção? Bom, critérios, né? Critérios de recrutamento. Eu considero recrutamento toda a disponibilidade de vaga onde a gente vai precisar trazer uma pessoa, seja uma trazida do mercado, ou seja promover uma pessoa internamente, ou fazer uma movimentação lateral internamente. Então a gente cria, a TEDit é uma empresa bem madura, tem os cargos e as definições de atribuição de função muito bem definida. Então a gente discute a demanda junto com o gerente, junto com os diretores, e às vezes junto até com parte da equipe, quais são as atribuições necessárias desse candidato, seja um candidato externo ou candidato interno. E a gente descreve qual é o perfil, qual é a qualificação, qual a experiência profissional que essa pessoa deve ter para a vaga, e a gente divulga essa vaga. Quando começam a aparecer pessoas, tanto dentro da empresa quanto de fora da empresa, a gente começa o processo de entrevista. No processo de entrevista, a gente vai avaliar a parte das competências soft skills, ou seja, as competências comportamentais da pessoa. Se são compatíveis, se os princípios, se os valores da pessoa, do candidato, e a história que ela viveu antes da TEDit, se é compatível com o que a gente espera para o profissional. E aí a gente vai escolher o melhor profissional para cada uma das vagas. Falando ainda sobre critérios de seleção e avaliação, nós temos uma outra pergunta assim. Que qualificações eu tenho que ter para ser reconhecido e crescer na TEDit? Michael, eu recebo várias vezes essa pergunta no corredor, né? Você sabe que eu ando muito dentro da fábrica, no corredor, e eu recebo essa pergunta de várias pessoas. E eu costumo dizer assim, olha, não se preocupe com essa qualificação formal. Se você passou por algum processo de seleção para entrar na TEDit, você passou, seja para entrar ou seja por uma promoção dentro da empresa, você já tem sim as qualificações, hard skills necessárias para desempenhar bem a sua função e também para se desenvolver na empresa. O nosso processo de seleção ele é bem robusto, ele é bem eficiente. E nós temos um histórico grande de pessoas de carreira dentro da empresa. Então assim, fique tranquilo, vocês têm a qualificação necessária para se desempenhar bem na TEDit e para ter uma carreira longa na TEDit. Agora, se preocupe com o que você faz com essa qualificação. Você é qualificado, tem todo o potencial necessário. Sei que também tem o desejo. Então agora, como isso transforma em ação dentro do teu dia de trabalho? Então, eu costumo dizer para todo mundo, se preocupa com como você transporta a qualificação que você já tem em resultado para a empresa. Aí você vai ser promovido, ter méritos e ser bem sucedido na sua trajetória. Então só o fato de ela já ter sido escolhida para trabalhar na empresa já é um critério que já está sendo avaliado, né? Exatamente, já é um critério que as qualificações e competências que essa pessoa tem já são suficientes para o que a gente precisa. Perfeito. Uma coisa que eu acho muito legal da TEDit, eu estou há 13 anos na empresa, né? E eu percebi isso muito claramente no início da minha carreira, que a TEDit ela é muito aberta a novidades. É muito aberta a você trazer coisas novas, ideias novas, projetos novos.
Então, assim, eu sempre me senti muito à vontade, porque eu sempre fui ouvida, mesmo pela diretoria, quando não era possível, isso era falado de forma muito tranquila. Então, e eu acho que isso é um dos pontos fortes até, gente. Quem tem interesse, né, quem levar boas ideias, tem espaço, né, para desenvolver projetos, para levar coisas interessantes para a empresa. Essa é uma característica bem interessante na TEDx, porque quando eu comecei, naquela época que eu falei lá que o Nelson colocou um monte de normas na minha frente para ler e tal, eu comecei a ler aquilo, né? Eu também participei do processo de seleção de várias outras empresas grandes aqui da região. Empresas da autopeça, da automobilística, várias empresas famosas que estavam lá entre as melhores empresas para trabalhar nos rankings, né? E quando eu vim para a TEDx, eu escolhi a TEDx porque, como eu contei, eu queria vir para Campinas e foi através da TEDx que eu vim. Eu não conhecia ainda a TEDx. Mas já nessa época, com, sei lá, poucas semanas de empresa, veio o diretor técnico da empresa, o Veiga, ele veio do Rio, veio fazer uma visita e ele foi lá me conhecer. Falei, quem que é o engenheiro novo? O Renato, tal. E aí ele falou, eu tenho uma visita na Petrobras, tal dia, você vai comigo. Eu falei assim, poxa, mas o diretor técnico tem uma visita na Petrobras, num ambiente bem de nível estratégico, e ele me convidou, recém-chegado na empresa, o engenheiro júnior, para acompanhá-lo na visita. Então eu achei essa abertura da TEDx, que já existia na época, fundamental para o meu desenvolvimento. E essa abertura certamente motiva as pessoas que já estão ingressando na TEDx, né? Acaba motivando de forma significativa na vida das pessoas. Eu acredito que sim. Né? Motiva Daqui vocês? até hoje, né? Com certeza. Esse espaço, né, que a gente tem, isso desenvolve a gente e faz a gente se sentir parte daquilo, né? Então isso é bem bacana, principalmente para quem está começando. Bom, mudando de assunto, a gente vai falar agora, Pisa, sobre um tema que vem sendo muito discutido, né, no mercado de trabalho, principalmente durante e após a pandemia, que é esse modelo híbrido e essa flexibilização. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que é possível a gente aderir na TEDx? Como que funciona? Nós já temos um modelo, vamos dizer, parcialmente híbrido de trabalho na TEDx. Nós estamos falando de flexibilidade de horários e trabalhos em home office, basicamente isso, né, que você está perguntando. A gente já tem, em algumas funções onde isso claramente é mais fácil de fazer, a gente já tem. Por exemplo, toda a área comercial, ela já trabalha externa, então ela já trabalha num modelo híbrido de trabalho, sabe, e com horários flexíveis, porque ela tem a tendência de atender, tem a necessidade de atender o cliente dentro das necessidades do cliente, e não dentro da necessidade de um horário de trabalho no escritório. Então, toda a área comercial já trabalha desse jeito. Algumas áreas administrativas também têm essa facilidade de trabalhar híbrido ou home office. Então, aonde está dando para fazer, a gente já tem algumas iniciativas e tem algumas pessoas trabalhando assim. A gente vê várias empresas que já estão implantando programas, né, de trabalho híbrido. A TEDx é uma empresa de 67 anos de história. Nesses 67 anos, a TEDx evoluiu ano a ano. Tanto a atividade econômica como evoluiu a forma de gestão de produtos, de processos, de pessoas. Então a TEDx tem sido bem sucedida. Então a gente evolui com o tempo. Nós não somos a empresa mais arrojada em mudar parâmetros de comportamento. Nós demoramos um pouco mais para mudar, mas nós evoluímos. Se você perguntar para qualquer funcionário que tem 10 anos de caso, que era a TEDx 10 anos atrás, e o que é hoje... Muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. Muito, demais. Nós não fomos a empresa mais ágil em mudança de comportamento e gestão. Por quê? Porque é uma mudança gradativa. Nós somos mais conservadores. Então, sim, eu acho pessoalmente que o modelo de trabalho mais flexível e híbrido é o futuro das empresas, mas nós ainda temos uma curva de aprendizado até chegar no modelo ideal. De forma geral, eu tendo a ser um pouco mais conservador. A gente avalia o que as outras empresas estão fazendo, observamos o que dá certo, o que está comprovadamente dando certo, a gente vai implantando aqui. O que está dando errado, a gente evita fazer. E é uma prática nova, né? Então o mercado ainda está aprendendo com isso. Tem funções também que não tem como, né? Tem funções que precisa estar no processo ali, né? Claro, presencial. Né? Tem como você inspecionar uma peça da sua casa, mas não tem. É difícil. Se tivesse, eu gostaria. A maior parte do negócio no Brasil está evoluindo na área industrial, para a gente produzir peças, produtos TEDx para exportação. Então, não tem como produzir peças em casa.
Então a área industrial toda tem uma dificuldade maior. Como é que a gente vai fazer para alguém ter parcialmente um trabalho em casa? Esse trabalho que a pessoa vai fazer em casa é útil para a empresa? Então, bacana. Bom, Pisa, agora vamos falar sobre trilha de carreira, né? A gente tem algumas perguntas aqui. Como funciona o sistema de promoção e quais são os níveis de cargo na Teadit? Bom, vamos falar primeiro dos níveis de cargo, que é mais fácil, né? Na Teadit, o início do cargo, vamos dizer assim, a gente começa como estagiários ou trainees. Existe algumas variações entre cargo de produção, cargo de analista na contabilidade ou na engenharia, mas existe uma base normal para todos os setores. Então, existem os cargos de estagiário e trainee. Depois, alguns setores têm os cargos de assistentes nível júnior, pleno e sênior, os analistas, que são júnior, pleno e sênior. Depois existem cargos como na produção, que tem líder e encarregado. Outros departamentos não têm líder e encarregado, por causa da quantidade de pessoas. Depois disso vem os níveis de supervisores, e aí começa o que a gente chama de carreira em Y, ou seja, até esses níveis todos podem seguir dentro de uma mesma linha. Acima disso começam os níveis ali de supervisão, né, e de especialista. Ou seja, nós temos o supervisor 1, 2 e 3, o especialista 1, 2 e 3. Então, o especialista 1 ele está compatível dentro do setor dele com o supervisor 1. Compatível no sentido, vamos dizer, de salário, de benefícios, tudo. Os benefícios, de forma geral, são os mesmos para todos os funcionários, desde que entram na Teadit. Mas, em nível salarial, que é o que todo mundo se preocupa, os especialistas nível 1 estão compatíveis com os supervisores nível 1. Depois tem o supervisor nível 2, com o especialista nível 2, supervisor 3, com o especialista 3. Nos cargos de gestão, que são de supervisão, tem ainda o nível de gerente, gerente 1, 2 e 3. No cargo de especialista, vai para o especialista 4, 5 e 6, que também são compatíveis com os níveis gerenciais. Então, depois a evolução de um nível 3 de gerente é a evolução para uma diretoria. Né? E no cargo de especialista é a evolução para um consultor. Então, essa é a linha base da carreira em Y. Com pequenas variações numa área de produção, como eu disse, a área de produção é uma área muito grande, tem muitas pessoas, então uma linha de produção ainda tem o líder de produção, tem o encarregado de produção, que ainda estão ali entre o analista e o supervisor. Dentro dessa linha hierárquica, você comentou agora que no final de tudo você vira ou consultor ou um diretor. Uhum. E você é CEO. Como que você é CEO? Se o cargo máximo é diretor ou consultor? Tá representando mesmo, hein, Maicon, os colaboradores aqui. Fazendo as perguntas que todo mundo quer fazer. Boa pergunta. Bom, tá certo. Oficialmente eu sou diretor. Hoje, dentro no meu contrato de trabalho, está escrito diretor administrador, que eu sou responsável pelo negócio. Então, eu estou também dentro da trilha de carreira desenhada na Teadit, ou seja, dentro da trilha de carreira Y, eu estou lá como diretor. Acontece que a Teadit é uma empresa multinacional. Né, a gente tem relações no mundo todo, reuniões, eventos, abordagem comercial no mundo todo. E o termo diretor tem significados diferentes em cada um dos países. Então, no Brasil, legalmente o diretor é o responsável técnico pelo negócio. Nos Estados Unidos, não. Lá tem o presidente, o vice-presidente. Até na Argentina, por exemplo, um responsável não é um diretor, é um presidente. Entendeu? Ou tem responsáveis legais que têm outros nomes. Então, para evitar essa confusão, cada vez que você vai num evento internacional, numa apresentação, num congresso, você se apresentar e ter que explicar qual que é o teu nível de responsabilidade, existem alguns apelidos, vamos dizer assim. Então, alguns apelidos que são internacionais e são meio que compreendidos por todo mundo no nível de responsabilidade. Então, o CEO é o chefe executivo. Então, há uma compreensão que o chefe executivo da América Latina é o responsável executivo pelos negócios na América Latina. O chefe executivo da Norte América é o responsável pelos negócios na Norte América e o chefe executivo da Europa é o responsável pelos negócios na Europa. Então, é um apelido que facilita ali a comunicação internacional. É isso. Entendi. Legal. Falando dessa trilha de carreira, né, quais são os critérios que definem quem é que vai para a área de especialista, quem é que vai para a área de gestão? Porque eu acho que ainda tem uma resistência, porque até cultural, né, de todo mundo querer se tornar um gerente, um gestor, ter uma equipe. Então, quais são os critérios? É o funcionário que escolhe, que demonstra esse interesse? É a empresa que identifica? Olha,
Primeiro, assim, toda promoção, né, ou contratação de novo funcionário, ela vem a partir de uma demanda da empresa. Ou seja, a empresa cresceu e precisa de mais pessoas em cargos de nível estratégico mais elevado, ou alguém saiu da empresa, se aposentou e a gente precisa repor essa vaga. Então, assim, a empresa não cria vagas nem cargos para as pessoas porque as pessoas querem. Entendeu? Existe uma demanda de mercado. A cada momento que a TEDit cresce, e a TEDit, como eu disse, nos últimos 67 anos, ela cresceu todos os anos. É difícil você achar alguma empresa que tenha crescido todos os anos durante tantos anos assim. A TEDit cresceu todos os anos, um pouquinho, 10%, 15%, 5%. O ano que a gente teve alguma crise econômica, a gente ficou flat, não cresceu nada, mas também não regrediu. Então a TEDit tem periodicamente crescendo. Quando a TEDit cresce, a TEDit abre novas oportunidades. Então o desenvolvimento e crescimento é baseado no desenvolvimento e crescimento da empresa. Agora, como é que define quem está apto para aquilo? Basicamente, as pessoas vão se desenvolvendo e a gente vai avaliando de novo as competências dessas pessoas. As pessoas que têm uma competência maior na área técnica, na área de criação, na área de engenharia, na área de desenvolvimento, tendem a ir para a área de especialista. A gente, vamos dizer, tende a demonstrar oportunidades na área de especialista. Mas existe sim aquelas pessoas que estão claramente especialistas, se dedicam a especialistas, mas têm um sonho de ser gestor. Uhum. Né? Aí faz parte da análise, como a gente começou, da análise do perfil da pessoa. Essa pessoa, ela está numa linha de especialista, mas ela tem habilidades de gestão. Entendeu? Ainda existe um tabu de habilidade de gestão, ela só vai demonstrar se ela experimentar. Se ela não experimentar, ela não vai mostrar. Então o que a gente costuma fazer? É uma prática. Criar projetos, como projetos de melhoria contínua e vários projetos de pequena gestão, ou seja, é um funcionário que às vezes ele é analista, às vezes ele é especialista, ele está gerenciando pessoas ali dentro de um projeto. Ele está com algumas pessoas gerenciando algum projeto. Projeto de melhoria de produção, projeto de desenvolvimento de um procedimento de inspeção, projetos como esse podcast. Né? Como é que essa pessoa faz a gestão desse pequeno projeto com essa equipe? Ela trabalha em equipe, ela sabe coordenar a equipe, ela sabe liderar a equipe, ela se posiciona como líder. Então, ok, ela está apta a tentar alguma coisa na área de gestão. Né? E tem pessoas que até por afinidade preferem fazer parte da equipe e não ser o gestor da equipe. Então, respondi a pergunta? Respondeu. Então você acredita que, assim como o Sea Hunter, a liderança pode ser aprendida, pode ser instruída, a pessoa tem a capacidade de desenvolver esses critérios de liderança, como você... Eu acredito, é a opinião pessoal, baseado só na minha experiência de vida e no meu estudo sobre pessoas e comportamentos, que o indivíduo, qualquer um de nós, tem a capacidade de se desenvolver em qualquer coisa que ele se dedicar a se desenvolver. Seja a gestão, seja a especialidade, seja na vida, seja na espiritualidade, na religião, qualquer coisa. Então a minha crença é que o ser humano tem sim condições de se desenvolver em qualquer coisa que ele se esforçar em se desenvolver. Acontece que quando ele quer se desenvolver numa área que já não é natural para ele vai ter que se esforçar mais. O esforço é maior, né? Ele vai ter que se esforçar mais. Ele pode. Vai ter que se esforçar mais, talvez demore um pouquinho mais de tempo. Então, se ele tem o desejo de se desenvolver, eu tenho certeza que ele vai se desenvolver, ele vai melhorar. Entendeu? Mas se ele está tentando numa área onde não é natural para ele vai ter que se esforçar mais. Vai ter que ter um desempenho um pouco maior do que se ele tivesse escolhido por uma via mais natural. Exatamente. Eu gosto bastante de analogias esportivas, né? Se você pegar uma pessoa que tem já uma afinidade muito grande com o futebol e vai se desenvolver em futebol, se ele já tem uma habilidade, é provável que ele vá se desenvolver mais rápido naquilo onde já tem uma habilidade natural. Agora, se a gente pega o cara ali para jogar, que tem habilidade de futebol, ele já tem, sei lá, 1,60 m de altura, está desenvolvendo, vai lá, não vamos pegar esse cara, vamos pôr ele no vôlei. Ele quer jogar vôlei, quer muito jogar vôlei. Se ele se dedicar ao jogo de vôlei, ele vai conseguir jogar vôlei, tenho certeza que vai. Mas o esforço dele para jogar vôlei, onde exige habilidades que já não são naturais para ele, vai ser muito maior.
Ele vai ter que se dedicar muito mais. E talvez ele nunca consiga jogar vôlei como uma outra pessoa que tem 1,90 m de altura. Entendeu? Então, buscar se desenvolver dentro das tuas afinidades, as coisas que são naturais para você, e buscar melhorar as coisas que não são naturais para você, é fundamental. Ótima resposta, Visa. Bom, os colaboradores também estão aqui perguntando sobre essa trilha de carreira que a gente comentou. Tem algum lugar para eles consultarem, né, esse caminho que você explicou, de estagiário, trainee, assistente? Onde que a gente consulta isso? Tem, eu devolvo a pergunta para você. Você já... Pode me mandar um e-mail que eu compartilho. Nós já divulgamos várias vezes, né, Aline, através do nosso material publicitário interno, nos nossos jornaizinhos, nos nossos todos os nossos programas de divulgação interna. Isso é disponível. Sim. Né, a gente pode divulgar de novo, imprimir de novo, mas isso está disponível para consulta de todo mundo. E aí te devolvo a pergunta, como é que as pessoas fazem para consultar essas divulgações que a gente já fez? Procura o marketing, a gente vai divulgar novamente pelos nossos canais de comunicação ou a área de DHO. Falando sobre ainda carreira, todos os colaboradores têm plano de carreira? Como saber mais sobre isso? Você tem um plano de carreira? Eu acho que todos deveriam ter. Aliás, digo mais, eu acho que todo mundo deveria ter um plano de vida, não um plano de carreira só. O plano de carreira, minha opinião, é que o plano de carreira é um capítulo do teu livro da vida, do teu plano de vida. Se você não tem um plano de vida, dificilmente você vai ter um plano de carreira. Assim como o plano de vida e o plano de carreira, eles são muito íntimos. É uma decisão muito pessoal. A tua carreira depende do que você quer fazer da tua vida. Se você quer casar, quer ter filhos, quer viajar, o que você quer fazer da tua vida, quem você quer ser na tua vida. A carreira tem que fazer parte disso. Não é algo que acontece à parte da tua vida. Então não cabe a Teadit, nem ao gestor escrever o teu plano de carreira. Entendeu? Cabe a você escrever teu plano de carreira. O que cabe ao gestor e à empresa é demonstrar quais são as possibilidades, qual é a linha que a empresa está se desenvolvendo e mostrar para os funcionários, para os colaboradores, aonde ele pode fazer isso dentro da Teadit. Mas a escolha de se desenvolver é dele. Né? Como ele vai caminhar com a vida dele é uma escolha pessoal. Não cabe a gente escrever isso. Então, eu escuto muito essa pergunta nos corredores, no chão de fábrica, mas é sempre com a intenção de que alguém fale para ele, você tem que se qualificar nisso para fazer isso. Isso é muito pessoal. Sabe, eu não me sinto qualificado a ter essa influência na tua vida, a definir que, olha, para você chegar na tua carreira, você tem que passar por esse passo. O teu plano é teu. Qual que foi a última pergunta que você falou? Se você tem um plano como esse. Tenho, com certeza. Tenho um plano como esse. Eu comecei a refletir sobre um plano de vida com uns 15 anos de idade, mais ou menos, e eu comecei a escrever ali o capítulo carreira quando eu fui para a faculdade, em torno de 19 para 20 anos de idade. E eu reviso, faço uma revisão desse plano o tempo todo. O tempo todo. Inclusive para redefinir as rotas, né? Ou é o mesmo plano lá dos seus 15 anos que... Claro, ele tem que sofrer adaptações ao longo da nossa vida. Que a gente vai mudando o tempo todo. É um plano de longo prazo. A carreira não é uma corrida de 10 quilômetros. A carreira não é nenhuma maratona, é uma ultramaratona. Nós vamos passar na vida, eu espero passar na vida uns torno de 100 anos, e na minha carreira, pelo menos 80. Então, não é algo que a gente define o que a gente vai fazer nos próximos 3 anos e depois eu vou viver confortavelmente com o que eu já fiz. Eu não vejo as coisas dessa forma. É igual aquela frase, né, do Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então é isso, vale de cada um, né? Definir qual o seu caminho. Pela minha experiência de várias pessoas que me perguntam isso e conversando com várias pessoas na minha vida pessoal, eu vejo que a maioria das pessoas não tem um plano de vida. Entendeu? Segue mais ou menos isso que você falou. A pessoa não sabe para onde vai e conforme as coisas vão acontecendo, ela vai fazendo escolhas diárias. Ela não faz escolhas de longo prazo, ela faz escolhas diárias. Toma as oportunidades que vão aparecendo, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Isso eu imagino que a maioria das pessoas segue a vida dessa forma.
Alguns fazem planos, mas dentro dos que fazem planos, poucos seguem o plano, né? Poucos se dedicam ao plano já feito. Existe o plano, mas existe pouca força de vontade de querer seguir o plano. Não sei se é força de vontade. Às vezes é realmente a correria do dia a dia. As adaptações que a gente precisa sofrer. A correria do dia a dia te impede de revisitar o teu plano. Você é fiel com o teu plano. Mas o dia a dia as coisas acontecem, principalmente quem é casado, tem filho pequeno, né, Maico? Tem muita coisa para fazer e às vezes a gente esquece do nosso plano. Então eu costumo fazer isso pessoalmente. Você me perguntou se eu tenho um plano e revisito esse plano o tempo todo. Então eu estabeleço assim, alguns momentos na minha vida, no meu dia, aliás, não é nem no meu mês, é no meu dia, para pensar sobre o meu plano, se continua fazendo sentido ou se eu preciso revisá-lo. Ótimo, respondido. Bom, vamos para a próxima pergunta. Como a empresa define qual vai ser o salário para cada função? Vocês estão apimentados. São perguntas dos colaboradores. Não foi a gente que fez, a gente está representando. Bom, de novo vem a descrição de cargos e nossa trilha de carreira. Por que a gente desenvolveu uma trilha de carreira com esses cargos bem definidos ao longo de toda a trilha de carreira? Para poder entender o que o mercado está fazendo e a gente poder adaptar o que a gente faz aqui com as boas práticas de mercado. Nós queremos estar entre as melhores empresas da categoria, né? Então, para isso, a gente precisa de comparação. Então, como que a gente define quais são os salários? Até a gente procura ter os salários definidos dentro do mercado. O que as melhores empresas do nosso ramo estão fazendo, a gente procura fazer isso e, se possível, um pouquinho mais. Então, como é que a gente faz essa comparação? Através de pesquisas. Existem empresas específicas de RH que fazem pesquisas de cargos e salários, né, no mercado. Então ela vai avaliar aqui na região de São Paulo, na região de Itatiba, na região do Rio de Janeiro ou tal, as empresas da categoria, que são tais e tais empresas, estão praticando esses níveis salariais para cada uma dessas funções. Aí a gente vai olhar ali quais são as funções estratégicas para a empresa. As funções mais estratégicas, a gente tem um nível de salarial um pouquinho maior do que a média de mercado. As funções que são mais, vamos dizer, não menos estratégicas, mas assim que são mais comuns, a gente mantém ali também dentro da média de mercado, entendeu? Vamos dizer assim. E existe alguma forma do colaborador consultar quais são as faixas salariais para cada cargo? Não. Bom, existe, né? Sempre existe formas de consultar, né? A empresa não pode divulgar quais são os salários das pessoas por uma questão ética. Não dá para divulgar. Além da questão ética, existe a questão legal. Nós temos que atender à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se a gente divulgasse uma lista de quais são os salários de cada patamar, automaticamente a gente estaria divulgando qual é o salário do Michael, da Aline, o meu. Isso não é permitido, tanto legalmente quanto não é ético. Uhum. Né? E tende a causar mais problemas do que soluções. Certo. Outra pergunta que nós recebemos é: quanto tempo leva para passar por todos os níveis de trilha de carreira? Olha, vou fazer uma outra analogia, né, esportiva. Se você vai participar de uma corrida, de uma corrida que a gente tem a corrida de integração aqui em Campinas, que é muito famosa, todo mundo pode se candidatar, ali não tem um critério de seleção para corrida, você pode se inscrever e ir lá correr. Entendeu? Dentro dessa corrida, vão ter pessoas que são lá, acho que 10 quilômetros, que são a corrida de integração, não sei, não lembro se é isso, mas vão ter pessoas que vão cumprir esses 10 quilômetros em 20 minutos, 25 minutos, outras vão levar 30 minutos, outras vão levar 50 minutos e outras não vão conseguir, vão parar no caminho, vão desistir. Aí você pode ir para um ambiente um pouquinho mais qualificado, ou seja, você vai pegar uma maratona de Nova York, por exemplo. Para correr uma maratona de Nova York, tem pré-requisitos, ou seja, você precisa ter um tempo satisfatório, um tempo limite lá, em uma outra maratona oficial. Então, quando a gente vai para uma maratona de Nova York, antes de fazer a inscrição, ele vai avaliar se você já é um atleta de maratonas, se você já tem um tempo mínimo em uma outra maratona oficial, e aí ele te permite que entre dentro da maratona de Nova York. É um processo de seleção. Ou seja, todo mundo que entra numa maratona de Nova York, ele já é qualificado para estar lá, já é um atleta.
Mesmo assim, a hora que começa a maratona lá, que são 42 quilômetros, alguns vão levar, sei lá, vou chutar menos de 2 horas para completar a maratona, 1h30 para completar a maratona, não sei exatamente qual é o recorde da maratona. Alguns vão levar 2 horas, alguns vão levar 3, alguns vão levar 4, e muitos também não vão terminar a maratona. Entendeu? Então, como é que, como eu disse que o nosso desenvolvimento, a nossa trilha de carreira, ela não é nem uma maratona, é uma ultramaratona, assim, não dá para definir quanto tempo se leva para cumprir todos aqueles níveis. Depende de 2 coisas. As demandas necessitarem de pessoas em mais níveis estratégicos e essa pessoa ter uma curva de desenvolvimento mais rápida ou mais ágil. Entendeu? Existem pessoas que conseguem ter chegar num nível estratégico como de diretor em 10 anos, existem outras que levam 20 anos e existem algumas que não vão chegar no nível de diretor. Não significa que ela não possa ter uma carreira bem sucedida dentro dos níveis que ela está trabalhando. Entendeu? Respondi a tua pergunta? Respondi. Bom, vamos lá. Recebi informação, isso é uma pergunta de um colaborador. Recebi informação que estou no nível salarial máximo do meu cargo. Nesse caso, automaticamente, em caso de aumento de salário, serei promovido para o próximo nível? Não. Não existe promoção automática. Não existe promoção automática. Senão, se a gente tivesse promoções automáticas conforme o tempo de casa, em 67 anos a gente teria mais diretores do que operadores. Entendeu? Ou mais especialistas 6, mais consultores do que operadores e analistas. Entendeu? Então, não existe promoção automática. O que acontece? A evolução para promoções, ela depende de uma demanda. Então, essa pessoa está lá num nível que ela está ok, está bem dentro da função dela. Ela é uma das candidatas a novas vagas quando houver demanda. Entendeu? Baseado no desenvolvimento do desempenho dela. Ela continua evoluindo e se desempenhando bem. Né? Então, quando houver uma nova demanda, ela é uma forte candidata a atender essa promoção para uma nova demanda. Mas não existe promoções automáticas. Não. Tem que ter a qualificação também, né? Não claro. É só a fila. Estou só próxima da fila. Tem que ter a qualificação. Exatamente. Não existe uma fila de promoção. Sim. Pelo menos na TEDIT não existe uma fila de promoção. Então, tem que ter a qualificação e tem que ter o cargo disponível. Como você fez uma pergunta anterior sobre qualificação, eu digo assim, todo mundo que está aqui na TEDIT tem a qualificação. A gente já fez o processo de seleção. Entendeu? Tem a qualificação. Agora, essa pessoa consegue pegar aquela qualificação e demonstrar isso em habilidades no dia a dia, em resultado no dia a dia? Às vezes consegue, às vezes não. Não significa que um ótimo inspetor de qualidade seja um ótimo líder de qualidade. Entendeu? Pode ser que sim, pode ser que não. Não significa que um ótimo inspetor de qualidade possa ser um ótimo especialista em gerar procedimentos de inspeção de qualidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Entendeu? A evolução depende de uma demanda da empresa de que ter mais pessoas em níveis mais estratégicos e daquela pessoa estar qualificada e desempenhando bem a tarefa dele para que ele possa subir para esse nível estratégico. Foi mais ou menos respondido? Super respondido, é isso. Legal, agora vamos falar sobre meritocracia. Qual é a abordagem da TEDIT em relação a isso e como isso se reflete nas oportunidades de crescimento dos colaboradores? Totalmente. Bom, meritocracia, vamos dizer assim, não sei como é que eu vou chamar, mas a política de valorizar as pessoas pelo mérito, ou seja, pelo desempenho dela. Então, todo mérito salarial que a gente dá de aumento salarial, promoção, ou até oportunidades de desenvolvimento, elas vão para pessoas que estão demonstrando um interesse maior e um desempenho maior. Então, a política de meritocracia tem tudo a ver com o desenvolvimento da carreira da pessoa. Não só na TEDIT, como em todo lugar. Então... E como que a empresa identifica os profissionais de alto desempenho dentro da organização? Boa pergunta. Vocês estão me deixando apertado agora, mas vamos lá. A TEDIT, eu vou dar... A TEDIT, ela assim, não que a gente tenha um programa de achar as pessoas de alto desempenho. Nós procuramos investir no desenvolvimento de todos os nossos funcionários, todos os níveis. A TEDIT não vive do desenvolvimento de pessoas de alto desempenho. Vou dar um exemplo. Se a gente tem um departamento que nós temos 10 pessoas,
produzindo alguma coisa, criando, seja de engenharia, seja de produção, essas 10 pessoas, muito provavelmente, vão ter lá 2 pessoas que se desempenham muito melhor do que as outras. Produzem mais, têm mais criatividade, têm mais dinamismo, se desempenham melhor. E vão ter 2 que são mais fracas, se desempenham um pouco menos. E vão ter lá umas 6 que atendem um nível de especificação do que precisa fazer, cumprem muito bem feito o dia a dia delas, mas não são as melhores, mas também não estão abaixo da média. O resultado da TEADIT é o resultado do esforço dos 10, não só dos 2 de alto desempenho. Entendeu? É o resultado dos 10. Então a nossa função, o nosso trabalho é desenvolver as 10 pessoas. Sabe? Esses que acabam tendo um maior desempenho, eles começam a pôr a régua um pouco mais para cima. Então, ou seja, eles começam a falar, qual que é o nosso objetivo de performance? Começa a ser aqueles que têm um desempenho melhor. Entende? Então, o trabalho da empresa é desenvolver todas as pessoas, não só os de alto desempenho. Geralmente, esses de alto desempenho acabam se destacando mais dos outros e estando mais apto a futuras promoções. Né? Mas a gente não tem necessariamente um programa para desenvolver as pessoas de alto desempenho. A gente tem programa para desenvolver todos os funcionários. E quais são esses programas? Você pode dar exemplos? Exemplo de programa? Bom, a gente tem N exemplos como a melhoria contínua, todos os projetos de melhoria contínua, onde várias pessoas participam, pessoas de produção participam junto com pessoas do administrativo, da melhoria contínua, e desse ambiente está saindo muitas pessoas, tanto para a área de especialista quanto para a área de gestão. Programa de patrulheiro, conhece alguém, Marco? Conheço. Nós temos muitos patrulheiros que começaram aqui como programa do primeiro emprego, né? E estão se desenvolvendo na empresa, já tem pessoas em cargo de especialistas, em cargo de gestão, em cargos bem estratégicos dentro da empresa. Nós temos o ritual da liderança, treinamento. Quantos foram treinados no ritual de... 60 líderes. 60 líderes só nos últimos 2 anos. Exatamente. Foram treinados, foram desenvolvidos. Então, esses são programas. Mas fora os programas que tem muitos outros, nós temos programas também de qualificação em pessoas em línguas, em qualificações formais mesmo, técnicas, qualificações em faculdades, pós-graduações, quando aplicável em cada área. Mas os melhores exemplos, assim, acho que são pessoas. Né, Michael? Alguém que começou como patrulheiro, que está hoje agora seguindo na carreira de inspetor de qualidade. Exatamente. Você começou aqui também como assistente. Como assistente. Eu fui para todos os níveis, assistente, analista, 1, 2 e 3. Eu comecei como engenheiro júnior. Carlos Girão, pelo que eu me lembro, ele começou como trainee. Né, hoje é diretor técnico. Moreno também começou como assistente da filial lá na Bahia. Hoje é o diretor comercial. Várias pessoas foram desenvolvendo, a gente pode falar um monte. Samuel, Nelson Cavaná começou como trainee também. Se eu não me engano, trainee ou estagiário até. O Nelson. Samuel começou como patrulheiro também. E nós temos várias outras pessoas que começaram em níveis. Alguns começaram na produção, hoje estão na área administrativa. O Felipe está como engenheiro na área de orçamento e projeto, trabalhando com o Ronaldo, mas começou como operador de produção. Então, fora os programas, nós temos exemplos que vocês encontram no dia a dia, né? Acho que tem workshops também, que eu cheguei a participar de alguns. Vários workshops que a gente promove, não só para o funcionário se desenvolver, mas também para a gente ver como é que ele se comporta no workshop, como é que ele se comporta num projeto de melhoria, entendeu? Eu acho que essa é uma das características, assim, principais da TEADIT, pelo menos quando eu entrei, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Rotatividade é extremamente baixa. Eu acho que a TEADIT ela vai procurar no mercado, em último caso, um colaborador, né? Geralmente, os colaboradores que estão hoje no nível de liderança, diretoria, são profissionais de carreira. São profissionais que começaram lá embaixo, igual você falou, assistente, estagiário, e foram crescendo e se desenvolvendo dentro da empresa. A TEADIT vai buscar vaga no mercado, pessoas no mercado para vagas estratégicas em último caso. Realmente em último caso. Quando realmente não tem ninguém internamente com as habilidades necessárias, com as qualificações necessárias para isso. Aí a gente vai buscar no mercado. Até exemplo do projeto aqui de trazer a fábrica para Itatiba, praticamente todas as vagas, com pouquíssimas exceções, foram abertas para trainees, estagiários e assistente.
A oportunidade fica ali dentro mesmo da empresa. Todas as oportunidades de desenvolvimento, de promoções com algumas exceções. A maioria delas foram atribuídas a funcionários que já estavam na empresa, promovidos para vir para Itatiba. Perfeito. Você poderia nos dar exemplos de programas ou iniciativas? Acho que já falou, né? Essa foi aquela pergunta que você falou. Para desenvolver novos líderes. Para desenvolver novos líderes. Existe algum plano específico para auxiliar os colaboradores que desejam mudar de área ou buscar novas habilidades dentro da empresa? O que a gente busca, como há sempre a intenção da gente evoluir com os funcionários dentro da empresa, porque a TEADIT vive disso. Os funcionários da TEADIT têm que ter know-how TEADIT. Então, a gente valoriza muito a movimentação dentro da empresa, mesmo de uma área para outra ou até uma promoção dentro da área. Então, a gente divulga todas as vagas disponíveis. Aumentou a demanda, toda vaga disponível que aumente, a gente divulga primeiro internamente. Para ver quem interno quer se candidatar. Porque às vezes a gente avalia dentro do setor, não tem ninguém para essa vaga, tal, nós vamos ter que abrir externamente, né? Mas às vezes a gente divulga internamente alguém que está lá numa outra área, gostaria de vir e até que tenha qualificação. Foi fazer uma faculdade, foi fazer um outro curso, estava fazendo por fora, não contou para ninguém, mas tem a qualificação. Então ele vai lá e se candidata. O programa de vagas, de divulgação de vagas internas, tem sido um programa de migração de áreas, pessoas que querem sair de uma área para outra. Existe, às vezes, ainda algumas dificuldades que tem que ser bem explicada quando alguém quer migrar de uma área para outra, né? Um exemplo típico, tem muitos engenheiros que têm a ideia de ir para a área financeira. Eu quero ir para a área financeira, eu quero ir para o departamento da contabilidade, quero uma coisa assim. Só que às vezes o cara já investiu tanto tempo ali na área de engenharia e chegou num patamar de especialista ou de um analista sênior de projetos de engenharia, ele tem um nível de conhecimento importante na engenharia. Ele tem um nível salarial compatível com o nível dele. Aí ele quer ir para uma área financeira, por exemplo. Só que aí ele vai para uma área financeira para começar de novo lá, porque lá ele não conhece muita coisa. Ele pode até ter qualificação, mas ele não conhece muita coisa. Então ele vai começar lá como? Ele já está em patamares salariais incompatíveis com a oportunidade. Entendeu? Isso pode causar alguns conflitos. Então quando a gente vai mudar de área, eu tenho o desejo de mudar de área, a gente tem que avaliar se tem compatibilidade com os nossos desejos futuros, ou se a gente está disposto a começar de novo numa outra área. E qual é o procedimento quando um colaborador tem interesse em mudar de área, né? Ele primeiro deve falar com o líder dele, existe algum desconforto nisso, ele pode ficar à vontade, como que funciona? Olha, eu acho que não existe. A gente incentiva todos os líderes a apoiar esse projeto para que não tenha nenhum desconforto, né? Então, todos os colaboradores que veem lá uma vaga disponível para movimentação interna, ele pode se candidatar, ir lá se candidatar. É claro que o líder é humano, né? Ele é humano, tem família, filhos e tudo como a gente tem qualidades e defeitos como todos nós. Tem apego. Tem apego, exatamente. Então, às vezes o líder está lá, está desenvolvendo o Maico, há tanto tempo desenvolvendo o Maico, e o Maico está indo tudo bem, a nossa área evoluiu com o Maico, agora o Maico está mudando para uma outra área. O líder pode ficar chateado? Pode. Eu duvido que ele vai impedir, entendeu? Eu duvido que ele vai negar a ceder o Maico para uma outra área. Mas vai gerar um desconforto? Claro que pode gerar um desconforto, mas o que eu recomendo? Quando o candidato se candidatar, ele tem liberdade para se candidatar, por isso que nós estamos divulgando, né? Vá lá, explique para o líder, fale, olha, eu tô bem aqui, está tudo bem, eu gostaria de tentar uma outra área, conte para o teu líder que você está se candidatando. Eu acho que é muito melhor que a gente fique sabendo pelo próprio funcionário do que depois o recurso humano liga e fala, olha, o teu funcionário mudou de área. Não, então eu acho que a comunicação é fundamental dentro do processo, tanto com os pares quanto com o gestor. A gente pode conversar abertamente. Essa é uma qualidade que a TEADIT tem, entendeu? Lembrando sempre que todo mundo é humano, às vezes a gente erra, às vezes a gente não está num dia bom, então, às vezes a comunicação falha por causa disso, mas a gente tem que insistir em se comunicar. Ótimo. A gente recebeu uma pergunta aqui e parece até coincidência, parece que fui eu quem mandou a pergunta, mas para a tristeza de alguns ou felicidade de outros, não fui eu. Mas tem muita coincidência aqui, eu atesto. Olha só, estou na empresa há 17 anos, comecei como patrulheiro
e fui promovido várias vezes nos primeiros anos. Me dedico bastante e sempre sou elogiado pelo meu trabalho, mas há 7 anos que não recebo promoção. O que pode estar errado? Bom, é difícil responder sem saber exatamente qual é a pessoa e o ambiente que ela está, mas provavelmente nada. Eu conheço bem, você sabe que eu conheço bem até a DIT, conheço bem todo mundo, né? É provavelmente nada. Né? É possível que no departamento que essa pessoa está, ou ainda não apareceu uma demanda de uma promoção, ou essa pessoa desempenha muito bem a função dela, mas ainda não tem uma qualificação para uma função mais estratégica, para uma promoção. Entendeu? Então, assim, ela recebe bons feedbacks, ela está valorizada. Por quê? Porque ela realmente é boa no que ela faz, ela se desempenha muito bem. Mas é possível que ela ainda não esteja preparada para uma função acima da dela, ou não tenha uma demanda para uma função acima da dela. Certo. Nesse caso, desculpa, mas nesse caso, você recomenda que o colaborador fale isso com a sua gestão, que ele tem essa pretensão, ou ele deve esperar mesmo esse reconhecimento da empresa? Eu sou sempre a favor da comunicação. A gente conversar com o gestor, conversar com os pares, conversar com o DHO, por exemplo. Eu sou sempre a favor da comunicação. Os gestores têm a fase de feedback. Então, onde a gente conversa, como ele está tendo bons feedbacks, então provavelmente a comunicação existe. Porque ele tem um bom feedback. Ele é elogiado, tudo, né? Se ele está dizendo que tem um bom feedback, é sempre elogiado, então essa conversa existe. Então, dentro dessa conversa, eu acho que ele pode se expressar, olha, eu gostaria de um pouco mais, quais são as possibilidades de mais? Entendeu? Para alinhar com o gestor dele, se há possibilidade, qual que é, ou se ele, talvez, se for o caso de ele ainda não ter uma outra habilidade, ele pode buscar essa outra habilidade, se desenvolver nessa outra habilidade que precisa para uma promoção. Falando sobre troca de informações, nós temos uma outra pergunta semelhante a feedbacks. A pergunta é assim: tenho feedbacks positivos há um bom tempo. Procuro me desenvolver constantemente, porém ainda não consegui crescer dentro da minha área. O que posso fazer para alcançar esse crescimento? Acho que a resposta é muito parecida com a anterior, né? Realmente isso, a parte de avaliar como é que está o ambiente, pode ser que essa pessoa esteja indo bem, mas ainda não há uma demanda que seja necessária uma promoção dessa pessoa, ou realmente ela está indo bem nessa função, mas ainda falta de se desenvolver alguma coisa diferente para evoluir. O que pode fazer? Eu acho que os eventos de feedback, os treinamentos e as abordagens que a gente faz via DH, tanto via DHO quanto via o próprio gestor, ela pode usar para se desenvolver, para se qualificar. Sabe, eu sou sempre a favor da conversa, da comunicação. Da transparência, né? Da transparência, exatamente. Pisa, como a Teadit faz para identificar talentos? Talentos. Identificar talentos, né? Talento é uma palavra bem assim, com alguns significados, né? Qual que é o significado bíblico da palavra talento, Michael? Talento na Bíblia tem 2 significados. O primeiro deles é que era uma unidade de peso. Um talento era uma unidade de peso. Um talento de prata equivalia a 45 quilos. E um talento de ouro equivalia a quase o dobro, né? 91 quilos. Então era uma unidade de peso. Depois virou uma unidade de medida e um valor monetário, onde as pessoas granjeavam, juntavam certa quantidade de dinheiro e era chamado de talento. Mas também, biblicamente, talento são habilidades, capacidades que a pessoa tem de desenvolver-se em alguma função que ela se propõe a executar. Então, assim, o talento é tanto no sentido de unidade de medida ou de monetária, de dinheiro, quanto de habilidades, ela é o potencial daquela pessoa. Então, assim, a gente avalia os talentos das pessoas quando a gente está recrutando as pessoas. Seja recrutamento interno, seja recrutamento externo. Então, a gente avalia se as competências das pessoas, as qualificações e competências das pessoas, ou seja, os talentos das pessoas, elas estão alinhadas com a necessidade daquela vaga. É nesse momento que a gente faz a avaliação de talentos. Todos nós somos talentos em alguma coisa. Aliás, todos nós somos talentosos em algumas coisas. Não significa que esses talentos que a gente tenha vão refletir em ações. Isso vai depender do nosso comportamento, da nossa ação. Então, a forma de avaliar quais são os talentos, no sentido de habilidades das pessoas e potencial de crescimento, é avaliado nos processos de recrutamento. Seja recrutamento interno, seja um recrutamento externo, ou seja o recrutamento de uma promoção. Uma promoção também é sempre um recrutamento. Entendeu?
E qual é o perfil dos profissionais e de líderes que a empresa precisa hoje e que precisará no futuro? Bom, futuro... É bem difícil de falar do futuro, mas vou falar de forma geral, né? O perfil não só de líderes, primeiro que líder também é um profissional, né? Então vamos falar de profissional e eu acho que depois ele está querendo saber especificamente de líder. O profissional que a Teadit procura, precisa e vai sempre continuar precisando é o profissional bem qualificado com flexibilidade de desenvolvimento. O que significa? São pessoas que são bem qualificadas, têm talento, vamos dizer assim, têm os seus talentos, né, tanto talentos naturais quanto talentos adquiridos numa qualificação formal, né, e que tem uma flexibilidade de desenvolvimento, ou seja, possa se desenvolver conforme vai se desenvolver a Teadit no futuro. Mas peraí, o que significa isso? A gente vai expandir para muitas coisas, a gente está o tempo todo criando novos produtos, novos procedimentos, e as pessoas têm que ter flexibilidade para se desenvolver aonde há demanda. Se adaptar, né? Se adaptar, exatamente. Se adaptar aonde há demanda. Então, esse é o perfil do profissional que a Teadit busca. Aí, vamos falar especificamente do profissional líder, que é o líder, além dessas habilidades, ele precisa conhecer sobre pessoas. Ele precisa ser bom, ter competência na área de gestão daquelas pessoas. Ou seja, fazer com que a equipe dele agregue mais valor para a empresa a cada dia. E ele seja mais flexível para gerenciar cada vez mais uma equipe maior, uma equipe mais bem qualificada e fazer com que a Teadit cresça a partir do desenvolvimento da equipe dele. Responde? Responde. E você acha que a inteligência artificial vai impactar nesse profissional e nesse líder no futuro? Bom, inteligência artificial e várias outras tecnologias que estão aparecendo, de tecnologia de informação e outra coisa, vai influenciar na vida de todo mundo, né? Não só do líder, vai influenciar na Teadit, em todas as empresas, em todos nós, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Como isso vai influenciar? A gente tem alguma escolha. A gente não tem escolha de se vai ou não influenciar. Vai, com certeza. Como e o que valor a gente vai tirar disso? A gente tem ainda alguma escolha como pessoa, tá? Essas tecnologias têm vindo para facilitar algumas coisas, como comunicação, gestão e tomada de decisão. Essas são as ferramentas que a gente está mais interessado em evoluir. Quando isso evolui, a gente acaba precisando de menos gestores para tomar decisão. Por exemplo, alguns anos atrás eu tinha que ir 3 a 4 vezes por ano para a Argentina para ajudar a administrar o negócio na Argentina. Hoje eu não preciso mais. Hoje eu vou 1 ou 2 vezes por ano, mas por cortesia, para conhecer as pessoas lá, para conversar, para entender quem são as pessoas lá. Eu não tenho uma necessidade de ir para lá por motivos de gestão do negócio. Eu ia o tempo todo para o Rio de Janeiro, por muitos anos eu fiquei indo toda semana para o Rio de Janeiro. Hoje eu não preciso mais viajar tanto para isso. Hoje a gente tem condições de ter reuniões e tomada de decisão do grupo internacional periodicamente. Hoje a gente tem reuniões semanais do grupo internacional. Antigamente a gente tinha 4 reuniões anuais. E nem tão antigamente assim, né, Pisa? Outro dia. Alguns anos atrás. Você mudou muito rápido. Exatamente, alguns anos atrás. Alguns anos atrás nós precisávamos de eventos, 4 eventos anuais de reunião do grupo de gestores estratégicos do grupo. Então demorava muito a tomada de decisão. Então agora a gente pode fazer isso semanalmente. Nós temos reuniões, 30 minutos de reunião semanal. Então isso está facilitando muito a gestão do negócio e a tomada de decisão. E está abrindo possibilidades para a Teadit crescer em mercados onde a gente não estava. América do Sul, por exemplo. Toda a América do Sul, fora o Brasil e a Argentina nós estamos, a gente estava muito fraco. Agora nós estamos investindo. Por quê? Porque a gente não precisa mais estar lá em todos os países para atendê-los bem. A gente pode atender daqui. Então, a gente está expandindo. Quando a gente está expandindo, a empresa está crescendo. Só que a empresa está crescendo e a gente está precisando de menos gestores. Então, ou seja, como é que isso vai impactar no mercado de trabalho, por exemplo, no desenvolvimento da carreira das pessoas? A minha opinião pessoal, e que é o que eu tenho visto ao longo, que não vai influenciar, já está influenciando. A cada tempo nós estamos precisando de menos gestores. Resumindo, menos diretores e menos gerentes.
As empresas estão tendo hoje menos diretores e menos gerentes para cuidar da coisa. Agora, se os negócios estão expandidos, de quem que a gente precisa? A gente precisa de pessoas que produzem, criam coisas, que são os especialistas. Então, hoje o mercado de trabalho é mais favorável para técnicos, especialistas e criadores. Quem cria ou produz alguma coisa. Interessante. Temos uma outra pergunta aqui. Essa eu acho que foi bem pessoal. Meu chefe não me motiva. Como vou me desenvolver assim? Tomara que não seja um subordinado meu aí, direto, né? Tomara que não tenha sido do Ronaldo, do Moreno, do Rogério. Bom, de novo, assim, a motivação é um negócio pessoal. Né? Eu já disse alguns momentos atrás, o líder ele também é humano. Não necessariamente ele é o líder perfeito que a gente gostaria que ele fosse. Mas pode ser que ele esteja se esforçando para isso e ainda não esteja atingindo a expectativa de todo mundo. Mas a motivação é pessoal. O papel do líder é mostrar as possibilidades e reforçar que as pessoas se desenvolvam dentro da empresa. Mas a motivação é pessoal. Ninguém coloca a motivação dentro da gente. A gente cria incentivos. Tipo, Maico, você está legal, que bom que você está se desenvolvendo, como você está bonito hoje, como gostei da sua camisa, como você está saindo bem aqui na entrevista, né? Isso é um incentivo. Se isso te motiva ou não, é algo que vem de dentro de você, se você é automotivado ou não. Entendeu? É claro que um mau gestor, um mau líder, ele pode às vezes criar uma dificuldade nessa motivação, mas ele não cria nem tira a motivação. A motivação é algo interno. A motivação é a hora que a gente acorda e põe o pé da cama, a gente já levanta ou não levanta motivado. Já levanta motivado ou levanta desmotivado. Isso é opinião pessoal, tá? É opinião pessoal, não é nada científico. Eu concordo com você, mas você não acha que o líder também ele tem essa função de inspirar, né? De trazer sim. O melhor daquela pessoa? Claro, inspirar sim. Principalmente com exemplo pessoal. Né? A gente não consegue cobrar nada de ninguém que a gente não consiga fazer. Né? Que a gente não esteja disposto a sentar do lado e fazer junto. Então, inspirar com certeza. Pessoas que inspiram tendem a motivar indiretamente. Exatamente. Vocês percebem que às vezes vocês estão num ambiente, seja pessoal ou profissional, com uma pessoa que está sempre inspirada ali, sempre motivada, sempre animado, já dá uma energia um pouco maior para a gente. Isso influencia o ambiente. Sabe? Isso sim é um papel do líder. Mas a motivação pessoal a gente tem que buscar intimamente dentro da gente. E a Teadit, ela tem o objetivo, a pretensão de ter a figura do mentor, do coaching para acompanhamento de carreira, principalmente dos jovens, né? Eles têm muita essa necessidade desse acompanhamento. A gente tem sim alguns programas, mas o coach e o mentor é como a história do plano de carreira. Também é uma coisa bastante íntima e bastante pessoal. Então a gente tem sim um coach aqui que está facilitando, que está trabalhando, aliás, com alguns novos líderes, né? Mas é um coach externo. O programa de coach é entre coach e coachee. Não é algo que deva ter influência da empresa. Nós não queremos influenciar na tua vida. Porque quando a gente vai ajudar a desenvolver algo favorável para a tua carreira, eu posso estar influenciando na tua escolha de vida pessoal. Se você vai casar, se você vai ter filhos, se você vai... qualquer coisa. Estou te dando um exemplo. Não, Michael, aqui nós vamos escrever um plano de carreira para você, que você vai sair daqui, vai inspecionar e você vai lá para ser inspetor na Teadit Argentina. E vai ser isso, tal. Eu estou direcionando o Michael para uma coisa que é do interesse pessoal da empresa. Mas ele tem esposa. Forçando praticamente ele mudar toda a estrutura de vida. Né? Exatamente. Ele tem esposa, ele tem filhos, ele tem família, ele tem outras coisas que podem ou não adaptar. A escolha é dele. A gente não pode direcionar. Então trazer um coach ou um mentor que é funcionário da empresa, há um conflito de interesse, no meu ponto de vista. Uhum. Então, o mentor ou um coach funcionário da empresa, ele vai atender aos desejos da empresa. Quando essa mentoria e esse trabalho de coaching, ele deve ser uma coisa voltado para o trabalho individual da pessoa. Então, nós temos sim alguns casos de coach. Eu mesmo tive um coach no passado. E o compromisso do coach era sempre comigo, com o coach. Uhum. Entendeu? Então, também é um risco para a empresa, né? A gente ter um coach com a pessoa e a pessoa se achar que o desenvolvimento dela é em outro lugar. Ou outra coisa. Uhum. Isso pode acontecer. A gente corre o risco. Mas ter um coach interno ou um mentor interno
Pessoalmente, eu não acho que a gente vai seguir por essa linha por causa do conflito de interesses na formação da carreira. Mas a gente vai sempre ter programas para mostrar para os funcionários, os colaboradores, as opções dentro da Teadit, incentivá-los que façam a escolha por Teadit, né? Mas a escolha tem que ser sempre da pessoa. Ótimo. Certo. Se pudesse dar algumas dicas para que tenhamos um futuro longo e de crescimento na Teadit, quais seriam os principais conselhos? Olha, conselho... Eu não gosto de dar conselho, acho que eu já falei um pouco. Qual seria a melhor orientação? Eu não gosto de dar conselho, não me sinto confortável em dar conselho para ninguém, mas a Teadit, como eu falei assim, ela tem 65 anos de crescimento e desenvolvimento. Primeiro, tem que ter paciência. Segundo, é avaliar o ambiente da empresa e sempre olhar para onde que as demandas estão indo, como é que as coisas estão acontecendo. Isso é muito claro. A gente fala muito, né? A gente divulga muito coisas que nós pegamos, quem são nossos clientes, o que a gente faz ali. Tem um trabalho ótimo de divulgação, de para que lado a Teadit está indo. Isso a gente divulga na televisão o tempo todo, no jornalzinho, nas redes sociais, em tudo. Então é fácil para todos os colaboradores entenderem hoje para que lado que a Teadit está indo. Então, estar disponível para crescer na onde a Teadit está crescendo, facilita o desenvolvimento da carreira de vocês. Da nossa, na verdade, né? Legal. Maravilha. Vamos lá. Há a possibilidade de... A Teadit é uma empresa global, né? A gente é uma multinacional brasileira e tem unidades em vários países. Há a possibilidade de atuar em unidades fora do Brasil? De fazer carreira lá fora? Sim. A gente tem alguns profissionais que estão trabalhando lá. A gente tem a cada dia incentivado mais isso, principalmente para facilitar a comunicação intercompany. Né? E as vagas que são disponíveis para isso também são divulgadas, né? São divulgadas internamente, nas redes internas da Teadit, e qualquer profissional pode se candidatar para essa vaga. Também é uma vaga via demanda, né? Existe uma demanda e a gente divulga algumas vagas internamente. Nós temos funcionários brasileiros trabalhando na Europa e nos Estados Unidos, e alguns já foram para a Argentina, voltaram, alguns estão em Índia também. Sim, há essa possibilidade. Também temos brasileiros lá. Sim. E também tem tem a possibilidade de fazer projetos, né? De você fazer projetos internacionais, não precisa se mudar, mas trabalhar com pessoas de outras unidades. Você mesmo está trabalhando globalmente agora. Globalmente. Né? E é muito legal, é muito interessante ter essa visão global. Com a evolução tecnológica, como a gente falou, de inteligência artificial, de várias outras coisas, e até facilidade de comunicação online, né, o grupo está tendendo a cada vez mais os projetos estratégicos serem comuns para as unidades. Até como marketing, você diz, agora a gente tem uma comunicação de marketing muito grande. A ideia é que tudo que a gente está fazendo aqui está sendo divulgado nos Estados Unidos, na Europa, tudo lá. Unificado. Então, inclusive, nós somos duas coisas que nós somos referências dentro do grupo, uma é marketing e a outra é na engenharia. Né? O know-how da Teadit é brasileiro. Legal. A área de DHO falou na RGV sobre projeto de carreira integrada. O que é projeto de carreira integrada? A Mari já falou lá, coisa que nós nem lançamos ainda, né? Mas assim, a carreira integrada, a gente já falou um pouquinho sobre isso no começo, mas a carreira é um capítulo do livro da vida das pessoas, ou seja, do plano de vida das pessoas. Então, não é sustentável um desenvolvimento na carreira se não houver um desenvolvimento da pessoa de forma geral. A pessoa tem que ter necessidades sociais atendidas, ela tem que ter uma saúde física bem sucedida, ela tem que ter uma saúde financeira bem sucedida e uma saúde mental bem sucedida. Então nós estamos desenvolvendo para esse ano, já vai ser lançado um calendário para 2024 e 2025, de desenvolvimento dos nossos colaboradores também em outros aspectos, não só profissional também continua, como a gente vem feito, mas a gente vai abrir opções para os funcionários também se desenvolverem na saúde mental, terem uma qualidade de vida melhor, na nutrição, com preparo físico, saúde financeira, né, e nas questões sociais. Ou seja, a gente precisa ter amigo, a gente precisa ter relacionamento, a gente precisa ser saudável, a gente precisa praticar exercício, a gente tem que ser tranquilo. O dia a dia de trabalho na Teadit eu sei que é estressante. Começa do nosso cliente. Os nossos clientes são empresas grandes, multinacionais, que trabalham em manutenção 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, isso nos traz uma pressão muito grande. Essa pressão vem para o ambiente de trabalho. Como é que a gente tem um ambiente de trabalho estressante,
mas ainda consegue chegar em casa tranquilo, curtir os filhos e fazer um exercício e relaxar. A gente precisa de uma preparação, uma saúde mental adequada. É o equilíbrio, então, né? Esse programa de ter uma carreira integrada é a gente também dedicar uma parcela do tempo do desenvolvimento para que as pessoas se desenvolvam na vida pessoal delas. Todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. Que projeto bem legal. Muito bom. Bom, para terminar, estamos terminando já o nosso podcast, o bate-papo foi muito legal, né? Mas eu quero que você nos dê uma dica, né? Qual competência todos nós temos que ter ou desenvolver? A dica é mais fácil do que conselho. Bom, qual competência? A competência, vamos dizer, unânime, que ela vai facilitar a vida de todo mundo, não só no trabalho, quanto na vida pessoal. É fundamental a gente passar todos os anos da nossa vida aprimorando essa competência, é a comunicação. A comunicação. A comunicação é fundamental. Não basta a gente ter todas as qualificações do mundo, mas se comunicar com os pares, com os superiores, com todo mundo no ambiente, se comunicar em casa com a esposa, com os filhos, no grupo religioso ou em qualquer lugar é fundamental para o desenvolvimento da vida da pessoa, não só do profissional. Isso tem resultado em todos os ambientes, né? Somado à comunicação, eu investiria também um bom tempo no autoconhecimento. Olhar para dentro de si mesmo, avaliar quais são seus valores, quais são seu princípio, quem é o Maico, quem é a Aline, quem é o Renato, antes da gente olhar os outros, olhar um pouco para dentro da gente. Então, competências, autoconhecimento e comunicação são fundamentais para a vida de qualquer forma e vai refletir bem no desenvolvimento da carreira também. Maravilha. Nossa, adorei nosso bate-papo. Muito obrigado, Pisa, por Acabou aceitar. já? Acabou já. Viu? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que a gente fez um bom papel aqui, né, Maico, de representar os colaboradores. Obrigada pela sua participação também, por me ajudar aqui. E é isso. Vamos ficar por aqui. Esse foi o nosso podcast. E obrigada pela participação de todos. Obrigado também vocês dois. Fiquei bastante feliz em conversar com os dois. E estou bem empolgado com o futuro da Teadit. A gente tem bastante coisa para fazer junto. Tenho certeza que as pessoas que estão hoje na Teadit estão bem qualificadas para o que a Teadit deseja para os próximos anos. Ótimo. Obrigado, pessoal. Ótimo, obrigado. Então, pessoal, que encerramos por aqui e deixamos um convite para você. Interaja com as nossas redes sociais, deixe seu curtir, deixe um comentário e nos siga nas mídias sociais.